Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus pela chuva. Amém, irmãos? Muito bom, né? Quero louvar a Deus, né, pela vida de cada um que está aqui essa noite. Você crê que Deus te trouxe essa noite aqui? Amém. Porque todas as vezes que eu venho para o culto, irmãos, eu tenho a plena certeza que foi Deus que colocou o desejo no meu coração. Porque, por exemplo, hoje uma quarta-feira, né, chuvosa, nós poderíamos estar em casa, debaixo das cobertas, tomando chocolate quente, comendo uma pipoca, né? Mas nós estamos aqui na presença do Senhor para louvar o Senhor. E eu tenho certeza que você está com muita disposição para dar glória a Deus essa noite. Muita disposição. Porque você não pode vir na casa de oração cultuar a Deus você pode até estar com o coração ferido, machucado. Você pode até estar abatido, abatida pelos problemas do dia a dia. Você pode até estar desanimado pelas dificuldades. Você pode até estar sem esperança no dia de amanhã. Mas se você vem para a presença de Deus, você tem que estar disposto a adorar a Ele em espírito e em verdade. Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus está no poço, que aquela mulher samaritana vem, e ele fala que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. A verdade ali é a verdade de quem você é. Porque aquela mulher era uma pecadora. E sabe, irmãos, por mais que você queira se limpar para estar na presença de Deus, você nunca vai estar limpo diante de Deus. Só que uma coisa Deus gosta, irmãos, daquele que chega diante da presença dele e reconhece que é pecador e que só Deus pode limpar o homem do pecado. Então Jesus estava lá naquele poço. A mulher samaritana vai chegar no poço, e Jesus começa a ter um bate-papo com ela, conversar com ela. A cura daquela mulher, irmão, só aconteceu. A libertação na vida daquela mulher só aconteceu porque o próprio Cristo começou a identificar o pecado dela. Irmãos, por mais que você queira, você não vai esconder o seu pecado de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele tem olhos como chamas de fogo. Você nunca vai esconder o seu pecado de Jesus. Aquilo que você faz de errado nunca vai estar oculto aos olhos do Cristo. Nunca. Por mais que você queira enganar os outros, a Deus você nunca vai enganar. Deus, Ele te conhece por fora e te conhece por dentro também. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele sonda os pensamentos, Ele esquadrinha os corações. A Bíblia vai dizer assim, ó, que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos ou que nós pensamos. Ou seja, até antes, irmãos, de você pensar, Ele já sabe. Deus, Ele é um Deus onisciente e presciente. Sabe de todas as coisas antes que aconteça. Ele já sabia que você estaria aqui essa noite, porque Ele sabe quem você é. No oculto Ele sabe quem você é.
Ele sabe, Ele conhece as suas dores. Jesus, irmãos, Ele não fecha os seus olhos para o teu sofrimento, não. Ele se compadece do seu sofrimento. Jesus, Ele conhece os teus sonhos. E saiba, irmãos, muitos dos sonhos, dos desejos que está no seu coração, foi Ele quem colocou. E se Ele colocou, vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível. O Deus que realiza o impossível. Aquilo que para um homem, irmãos, não pode, não consegue, não alcança, Deus, Ele pode, Ele consegue, Ele alcança, Ele faz. Então não tem como nós virmos para um culto igual a esse apenas para escutar louvores bonitos, o pessoal aqui tocando lindamente, cantando lindamente, uma palavra aqui, irmãos, sentado nas cadeiras estofadas, irmãos, e não vir com desejo de adorar Ele. Tem que ter desejo. Irmãos, a cura e a libertação, ela vai vir após a adoração. A Bíblia vai dizer que uma mulher, a Sirofenícia, cananeia, ela não era, irmãos, uma judia. Ela não fazia parte das promessas de Abraão. Só que Jesus está passando por um caminho, e essa mulher vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquela mulher, ela segue Jesus, e por horas ela grita desesperada pela libertação da sua filha. De repente, aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela se prostra e chama Jesus de Senhor. Primeiro ela reconheceu: Jesus, filho de Davi. O que é isso? Jesus, eu te reconheço como Cristo. Depois ela chama Jesus de Senhor e se prostra diante da presença dele. Resultado: a filha foi liberta, porque houve adoração. Houve adoração. O cego, irmãos, Jesus está passando o caminho e ele grita também: Jesus, filho de Davi. Irmãos, tem hora que nós temos que gritar, que clamar por Ele. Pastor Daniel, Jesus ele só vai nos ouvir pelo volume da nossa voz. Não, Ele vai te ouvir pela intensidade do desejo que você tem, que Ele te escute. Essa é a diferença. Sim, Ele te escuta, mas Ele vai te responder quando Ele vê mesmo o desejo no teu coração, a intensidade de adoração a Ele, a intensidade, a busca por Ele. Ele vai te responder. Ele vai te responder, mesmo que seja um não. Só que quando Jesus responde um não, irmãos, Ele tem um propósito, Ele tem um porquê. Todas as vezes que Deus negar algo para nós, Ele tem um propósito com isso. Tem algo muito maior envolvido do que aquilo que nós queremos, do que os nossos desejos. Tem algo muito maior envolvido. Muitas vezes fazemos biquinho para Deus, ficamos emburrados, cruzamos os braços, ficamos irados, e não entendemos, irmãos, que Deus ele tem um propósito lá na frente.
o do porquê Ele não te deu, o do porquê Ele não fez, o porquê Ele não abriu, o porquê Ele não fez na sua vida ou através de você, porque lá na frente vai ter um porquê. Vai ter um porquê. Tudo tem propósito. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo 10. Amém, irmãos? Você pode ficar em pé mais um pouquinho, só mais uma vez, para a gente começar a palavra. Atos 9, a partir do versículo 10, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está... O que ele está fazendo, irmãos? Presta atenção. Paulo está orando. O que tinha acabado de acontecer com Paulo? Tinha ficado cego, porque teve um encontro com Jesus. Paulo, um perseguidor, assassino dos cristãos, está indo a caminho de Damasco para fazer o quê? Prender os cristãos. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele respirava ameaças e morte contra cristão. Esse homem teve um encontro com Jesus à beira do caminho, ficou cego. A Bíblia vai dizer que por 3 dias ele está cego. E daí agora, irmãos, Deus fala com Ananias. Quem é Ananias? Ananias é um servo, um discípulo. Ananias é um cooperador da obra. Ananias, irmãos, esse foi também escolhido e chamado para fazer a obra de Deus. Ananias, vai, dispõe-te, vai. Lá você vai encontrar esse rapaz orando. Irmãos, ele estava orando. O que esse homem estava orando? Sabe o que ele estava orando, irmãos? Confessando os seus pecados. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro real com Jesus. E todo aquele que tem um encontro real com Jesus não consegue ficar sem confessar pecado. E ele estava confessando os pecados, e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha o que ele vê, olha a visão dele. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Senhor, esse homem é mau, esse homem não merece que eu vá lá. Agora escute. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Meu Deus do céu, irmãos. Assassino, perseguidor. Só que Deus fala: vai. Palavra de ordem. Vai, Ananias, o que você está pensando? Você quer me ensinar agora a fazer, a ordenar a obra? A obra é minha, deixa comigo, meu filho. Ananias, vai, porque este tem propósito. Ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, olha só,
está chamando ele de irmão agora. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Irmãos, coloca a Bíblia aí na cadeira e dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, pode sentar. Eu tenho que ser rápido, irmãos. Tem que ser rápido, porque a gente tem que orar ainda. Escute. Paulo perseguidor, Ananias o discípulo. Alguns aqui vão se identificar essa noite com Paulo ou com Ananias. Porque Paulo, irmãos, ele era, nós podemos dizer que ele era um religioso. Paulo, um homem que entendia da lei, foi ensinado com os melhores. Ele entendia das escrituras, ele entendia, irmãos, da cultura. Ele entendia, irmãos, ele podia citar os salmos de cor, os profetas menores, profetas maiores. Saulo, ele entendia tudo que você perguntar sobre o Pentateuco, irmãos. Eu e o pastor José, nós estamos dando estudo aqui de manhã, no domingo. Irmãos, que sofrimento para buscar tesouro. Que sofrimento para entender a palavra. Porque é assim, irmãos, a gente vai cavando para tirar tesouro escondido de Deus, para passar para os irmãos. Só que Paulo, irmãos, Paulo ele poderia vir aqui pegar no microfone e você perguntar o que quiser para ele, e ele te respondia com facilidade, porque ele aprendeu desde pequeno. Paulo, irmãos, ele era um dos melhores. Paulo era um mestre na palavra. Paulo, ele cumpria as leis e fazia cumprir as leis. Paulo, irmãos, ele buscava conhecimento. Paulo, irmãos, ele achava que diante de Deus ele era 100%. Ele era o cara. Só que Paulo, irmãos, ainda não conhecia Cristo. Não adianta de nada você entender da palavra, você orar bonito, cantar bonito, e você não ter um encontro real com Jesus. Paulo teve um encontro real com Jesus. Ficou cego, irmãos, à beira do caminho. Ananias foi lá para orar por ele. Paulo, irmãos, estava orando. Ananias veio e impõe as mãos sobre ele, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Quando alguém impôs as mãos sobre a tua cabeça, um pastor, um irmão na fé, e orou por você, naquele momento ali, Deus já estava te capacitando para algo. Deus, ele tem um propósito com a sua vida. Paulo agora está cego. Por que Paulo está cego, irmãos? Porque Jesus queria sarar Paulo da religiosidade. Paulo, ele era marcado pela religiosidade. Paulo, ele era ferido pela religiosidade. Paulo precisava passar por uma cura, por uma libertação. Porque é assim, irmãos, Deus quer te usar, mas primeiro Ele quer tratar com você. Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer estancar as suas hemorragias. Sim, Ele quer te levar, Ele quer te levantar, Ele quer usar você para uma obra grande. Mas primeiro Ele precisa mexer com você. Primeiro Ele quer mexer nas suas estruturas. Alguns entraram aqui com seu emocional totalmente abalado. Muitos estão aqui hoje, essa noite, até com pouca expectativa de vida.
Eu não estou falando de velhice, irmãos. Eu estou falando que tem gente aqui essa noite que já desejou não viver o dia de amanhã. Só que escute, Jesus apareceu no teu caminho. Jesus apareceu no teu caminho e Ele vai tirar esse sentimento de você. Você não está aqui essa noite em vão. Jesus, Ele vai tocar nos teus olhos. Jesus, Ele vai te cegar. Jesus, Ele vai te tratar. Jesus, Ele vai fazer cair as escamas dos seus olhos, para começar uma obra grande com você. Paulo estava cego, desorientado, só que Deus mandou um servo dele lá. E é assim, irmãos, na nossa vida também. Muitas vezes nós estamos sem saída, não sabemos para onde nós vamos, o que fazemos, que decisão tomar. Mas Deus envia um irmão, Deus envia uma mulher de oração na sua vida. Sabe para quê? Porque hoje você precisa de ajuda, amanhã é você quem vai ajudar. Paulo estava cego, com os olhos tapados. Ananias apareceu, irmãos, porque tinha um propósito. E olha que coisa linda, irmãos, o propósito de Deus. O propósito de Deus não era apenas usar Paulo na obra, nas coisas grandes, mas o propósito de Deus também era fazer Paulo sofrer pelo seu nome. Se hoje nós estamos aqui lendo essa palavra da vida de Paulo, é porque Paulo, ele persistiu e ele sofreu por causa do amor a Cristo, irmãos. Então, não estou aqui para te pregar um evangelho barato, falar que Deus vai fazer, Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar, sem perseguição, sem afronta, sem mentira contra você. Isso vai acontecer. Jesus, ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vai acontecer problemas pelo caminho, vai acontecer tristezas, traições. Não é porque você hoje tem a Jesus que você não vai padecer sofrimentos, irmãos. Todos os dias vai ter um problema para ser resolvido. A questão é essa: se você está com Jesus ou sem Jesus. O povo do deserto passando o deserto, irmãos, todo dia tinha um problema, todo dia tinha uma confusão. Mas a questão é: Deus estava com eles ou eles estavam sem Deus? Se você está passando por problema, irmãos, por situações contrárias, a questão é: você está passando com quem? Você está passando com Deus? Paulo, ele ia passar por problemas, por sofrimentos, ele ia passar por açoites, por prisões. Que coisa linda, irmãos, Deus levantar Paulo como o maior missionário, o maior evangelista, apóstolo. Mas só Paulo sabia, irmãos, dos choros à noite, das dores. Só Paulo sabia o que ele passava por amor a Cristo. Então, você não é o único que está passando por problema. Você, minha irmã, não é a única que está tendo problemas. Isso Jesus já havia dito que ia acontecer. E daí, olha isso: importa sofrer pelo meu nome.
Quando você entrega a sua vida para Jesus, sabe o que importa, irmãos? É que o nome dele apareça, que o nome dele seja exaltado. Não é mais você, não é com você agora o negócio, não é você que tem que aparecer, mas é o nome dele, é o nome dele. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recupere a vista. Então, Jesus agora quer sarar ele. Que mais? E fiques cheio do Espírito Santo. Por que, igreja? Porque para fazer a obra de Deus, não basta apenas estar bem, não basta apenas estar curado, liberto. Para fazer a obra de Deus, irmãos, tem que estar cheio do Espírito Santo. Só vai acontecer se estivermos cheios do Espírito Santo. E aí, olha só, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi o quê? Batizado. Eu já vi alguns confundindo, irmãos, esse texto. Levantou-se e foi batizado. Aí alguns confundem e acham que ele foi batizado nas águas. Não. Não. Escute. Olha aqui, ó. Ananias disse assim, ó: eu vim para que você recupere a vista. Aí na sequência vai dizer que as escamas caíram dos olhos. Aí depois vai dizer assim, ó: e fique cheio do Espírito Santo. E foi batizado. Paulo foi cheio do Espírito no terceiro dia de conversão. Que poderoso isso, irmãos. Para ganhar de Paulo, só aquilo que o pastor falou aqui no começo. Maria com Isabel se encontram, irmãos. As duas estão grávidas. Nenhuma, Isabel tem João Batista, profeta. No ventre de Maria, Jesus. Quando elas se encontram, irmãos, a Bíblia vai dizer que João Batista, que estava no ventre de Maria, foi tocado, porque no outro ventre estava Jesus. João Batista no ventre de Isabel foi tocado por Jesus que estava no ventre de Maria, e foi cheio do Espírito Santo, batizado pelo Espírito. Sabe por quê? Porque João Batista tinha uma obra grande para fazer. João Batista cresceu no deserto, mas João Batista só pôde crescer no deserto com Deus porque passou pelo processo do ser cheio do Espírito Santo. Paulo, para exercer a grande obra que Deus tinha na vida dele, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Agora escute, para nós encerrarmos aqui, irmãos, que eu quero orar. Isso aqui é capítulo 9 de Atos. Eu costumo dizer que não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Aqui é capítulo 9. No capítulo 1, Jesus vai dar a ordem para eles ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. No capítulo 2, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um vento impetuoso que encheu toda a casa. Aí, irmãos, todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque agora, irmãos, Jesus ia começar a grande obra na vida da igreja. E
para eles começarem a fazer a obra, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Agora, você lembra que eu falei no começo aqui da pregação, antes até da gente ler o texto? Vamos pensar comigo aqui. Os discípulos estavam na casa, não estavam, irmãos? Pedro não estava? Acho que estava, né? Pedro estava na casa. Pedro, que teve que chorar amargamente depois de ter negado Jesus, passou pelo processo da cura. Sabe quem eu acho mais que estava na casa? A mulher Sirofenícia. Eu acho que ela estava na casa com a sua filha. O que você acha? Quem mais estava na casa, hein? Eu acho que a mulher do poço de Sicá, ela estava na casa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu acho que agora o cego que não é mais cego de Jericó, eu acho, irmãos, que ele estava na casa. Quem mais? Eu acho que aquela mulher do fluxo de sangue, que correu e tocou nas vestes de Jesus e foi sarada da sua hemorragia, eu acho, irmãos, que essa mulher estava na casa. Quem mais que você acha que estava na casa? Quem mais, Cláudio? A mulher que foi apedrejada, a prostituta. A prostituta, irmãos, teve que passar por um processo de cura muito grande. Jesus salvou ela da morte. Eu acho, viu, Edson, que ela estava na casa. Zaqueu, o pequeno Zaqueu, que agora é o grande Zaqueu do Evangelho, eu acho, irmãos, que Zaqueu, ele estava na casa. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai te curar, te sarar à toa, não. Deus, ele quer algo grande com você. Deus, ele quer usar a sua vida, mas você precisa estar na casa. Você precisa estar na casa, para que o vento veemente e impetuoso encha o ambiente, e você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Sejam curados essa noite. Sejam libertos essa noite. E sejam cheios do Espírito Santo essa noite. Sabe, irmãos, para você enfrentar o dia de amanhã, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Sabe, para Deus te levantar, para você vir pregar aqui, nesse púlpito, nesse altar aqui, irmão, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Para você orar por um endemoniado, minha irmã, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Sabe, para você trabalhar no encontro, em paz, Josué, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Deus, ele não te chamou para fazer de qualquer jeito. Ele quer sarar você, ele quer libertar você, para te encher do Espírito Santo. Pastor Daniel, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo. Só que será que não aconteceu com você o que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 5, que a Bíblia fala assim, não apagueis o Espírito. Será, meu irmão, será, minha irmã, que o Espírito não está apagado? Ele está aí, mas será que ele não está apagado? Como que está a tua vida hoje? Como que você está com Deus hoje? Sabe, os problemas que estão acontecendo na tua vida, irmãos,
Muitas vezes vão dizer para você assim: é porque você está em pecado. Não, irmão, você não precisa estar em pecado para ter problema. Se você não tiver pecado, você vai ter problema do mesmo jeito. Você vai ter problema do mesmo jeito. O problema é como você tem do Espírito Santo na tua vida. Que tanto você tem? Qual é a quantia que você tem? Sabe, irmãos, o Espírito Santo é através do Espírito Santo que Jesus ele cura aqui na terra. É através do Espírito Santo que ele liberta aqui na terra. É através do Espírito Santo que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você não tiver cheio do Espírito Santo, você não vai ser convencido. Se você não tiver cheia do Espírito Santo, você não vai ser curada. Para estar cheio do Espírito Santo, sabe o que você tem que fazer? Igual o Paulo fez. Ele estava orando. Ele estava orando. Ele estava confessando. E é no confessar, irmãos. É no confessar. É no entregar quem você é para Deus. Pastor, mas ele não sabe quem eu sou. Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Irmãos, é muito bonito a gente vir aqui em cima do altar e pregar coisas lindas, irmãos, e não falar sobre o principal, que é confessar o pecado, para converter, irmãos, para haver conversão de verdade. Só vai haver transformação na sua vida se houver confissão. Só vai haver o enchimento de Deus, do Espírito Santo na sua vida, se houver confissão, se houver quebrantamento. Se você não se quebrantar na presença do Senhor, Ele não vai te encher, Ele não vai te capacitar. Aí você vai fazer do teu jeito, as coisas vão acontecer do teu jeito, e Deus não vai colocar a mão no jeito que você fez. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Daniel, eu vim aqui buscar uma cura. Confessa. Pastor, eu vim aqui ser liberto. Confessa. Pastor Daniel, a porta está fechada. Confessa, irmão. Confessa, irmã. Se quebranta na presença do Senhor. Esse coração tão fechado seu, esse coração tão duro que você tem, essa noite é a noite de você confessar. É a noite de você falar quem você é. E olha só, eu não vou te chamar para vir aqui à frente. Sabe o que eu vou fazer aqui? Pedir para você, aqueles que puderem, se ajoelhem aí onde você está, na sua cadeira. Se ajoelhe onde você está. Irmãos, você queria terminar esse culto com fogo, né? Só que é assim que Deus está nos levando essa noite. O que é que você vai falar para Deus? Sabe o que você vai falar para Deus? Quem você é de verdade. Quem você é de verdade. Sem fingimento, sem engano, sem mentira. Quem você é. Sabe o que você vai falar? Minha irmã, meu irmão, você vai confessar a tua fraqueza. Confessa a sua fraqueza diante dele. Confessa a sua fraqueza diante do Senhor. Nós falamos que Jesus, Ele é aquele que liberta, que sara, que salva, que transforma. Só que, meus irmãos, tudo isso antecede de confissão. Tudo isso que antecede é a confissão. E
Pós a confissão vem a libertação. Pós a confissão vem a cura. Pós a confissão, você é transformado. Não, e não é por merecimento. É por isso, irmãos, que Deus, Ele é lindo, que Deus, Ele é maravilhoso, porque é só confessar, é só pedir ajuda, pedir socorro para Ele, é só invocar o nome dEle. Tocalas tu e delebalastria. Yandereste. Canda eleva. Yabastui. Enquanto você ora aqui essa noite, aí prostrado aonde você está, os anjos se movimentam nesse lugar. Não, irmãos, a chuva de verdade não é lá fora. A chuva de verdade essa noite é aqui dentro, porque o Senhor, Ele abre as comportas do céu sobre a sua vida. Diz para ele: Senhor, olha para mim, eu estou aqui, Jesus. Ele está te vendo, minha irmã. Ele está te vendo.
dia. E a oração de Daniel, irmãos, é se trancar. A oração de Daniel, irmãos, é entrar em Deus. A oração de Daniel, irmãos, não é Pai, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. A oração de Daniel, irmãos, ele entrava no profundo, no escondido com Deus. Sabe o que ele fazia? Confessava o pecado da nação. Sabe, irmãos, as coisas só vão acontecer na nossa vida. As coisas só vão continuar acontecendo no meio da igreja. Irmãos, glória a Deus. Nós somos privilegiados de estarmos num país, num estado, uma cidade, uma igreja. E aqui, irmãos, nós somos livres para adorar Jesus. E aqui Jesus opera, porque ainda existe confissão de pecado. Nós temos que confessar os nossos erros. Nós temos que buscar a nossa mudança em Jesus, irmãos. Você tem que buscar mudar em Jesus. Você não vai conseguir mudar sozinha. Você não vai conseguir ser transformado sozinho. Se quebrante na presença do Senhor. Eu costumo dizer, irmãos, que você tem que ter uma reunião com Deus todo dia. Todo dia você tem que ter um particular com Deus. Todo dia você tem que entrar dentro do seu quarto. Todo dia você tem que buscar a presença do Senhor. Que a presença do Senhor se manifeste. Todo dia você tem que entrar em Deus e deixar Deus entrar em você. Todo dia. Porque eu não consigo entender como que existem pessoas, e ainda pessoas que se dizem ser cristãos, que não buscam Deus como sua vida. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem sobreviver. Eu não estou falando sobrevivência de respirar, não, irmãos. Eu estou falando sobrevivência de passar por essa terra sem passar com Jesus, sem viver com Jesus. Para mim é impossível, para mim. O dia que Jesus me resgatou, eu não consigo mais voltar para trás. Até que eu tente, mas eu não posso, eu não consigo. Todos os dias eu tenho que ter um particular com Ele. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu peito. Repete comigo assim: Senhor Jesus, Tu és o Senhor de Pedro. Tu és o Senhor da mulher Sirofenícia. Tu és o Senhor da mulher do fluxo de sangue. Tu és o Senhor da mulher do poço. Tu és o Senhor do cego de Jericó. Tu és o Senhor de Zaqueu. Tu és o Senhor daquela que foi prostituta. Tu és o Senhor de Paulo. Tu és o meu Senhor. E eu quero o que eles tiveram em porção dobrada. Senhor, me cura, me liberta, me sara, me transforma e usa a minha vida para honra, glória do Teu nome. Aplauda Ele. Ei! Cante, cante.
cante. Adore, adore, adore.